Junta-se agora em direto por videochamada o politólogo João Pacheco. João, boa noite. Começo por lhe perguntar que leitura faz desta decisão de António Costa em manter João Galamba no governo, apesar do Presidente da República ter discordado. Boa noite. De facto, António Costa escolheu ser incompreendido e essa, de facto, é a grande questão que custa, lá está, a perceber e a compreender por parte da opinião pública. António Costa procura aqui afirmar a sua autoridade política, a sua liderança e impor o seu timing, a sua agenda acima e diante da agenda mediática, dos comentadores, dos analistas e dos jornalistas, da própria comunicação social, e fê-lo contrariando até aquilo que é a posição do Presidente da República, que assumiu publicamente através do comunicado escrito, Marcelo Rebelo de Sousa, quase que em simultâneo da declaração portanto, do Primeiro-Ministro António Costa aos jornalistas. A grande questão, se me permite, é de facto saber se vale a pena, a este custo, quase que a todo o custo, manter um ministro que, a meu ver, está completamente fragilizado, está debilitado. Foi uma decisão arriscada, João. Não favorece o governo nesta decisão. Diga. Foi uma decisão arriscada por parte de António Costa. É uma decisão até errada, penso eu, mais do que o risco, é sobretudo o erro que é aqui evidente. Seria uma decisão arriscada, sob o meu ponto de vista, se ainda houvesse aqui alguma margem de erro, mas já se ultrapassou essa margem. António Costa escolheu o seu ministro, entretanto missionário, João Galamba, em detrimento da opinião generalizada dos portugueses e da percepção pública sobre um acontecimento. Ou seja, António Costa vai contra tudo e contra todos segurar um ministro que fica diminuído, que continua diminuído e que diminui também, por consequência, o seu governo e a ação política do próprio governo. Acho que António Costa quis aqui, a todo custo, estancar esta sucessão de casos de admissões no governo, mas deveria ter avançado e deveria ter aproveitado para abrir já um processo com devida ponderação, com devido rigor, com devida transparência, um processo de remodelação no governo e que essa remodelação, que eu acho que inevitavelmente acabará por acontecer, mas penso que essa remodelação iria estancar, sim, esta discussão sobre o cenário hipotético de uma futura dissolução do Parlamento. E como é que fica agora a relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro? A relação fica naturalmente diferente, fica mais fria. Há aqui, naquilo que é a coabitação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, que tem sido muito agradável desde o início e, naturalmente, com os seus altos e baixos, mas tem sido positiva de todos os modos. A relação não fica boa, há aqui de facto uma clivagem entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro e que é tornada pública, portanto é notória, é explícita, é sentida e há um Ministro em exercício que todos sabemos, portanto aos olhos de todos os portugueses, é um Ministro que está fragilizado, como aqui já disse, e portanto não é um Ministro que está por inteiro. Portanto, João Galamba, já disse isto, não é Ministro, mas está Ministro. E portanto isto é uma posição muito frágil, não só perante o Presidente da República, mas também perante a generalidade dos portugueses. De facto, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa terão tempo de se reconciliar, digamos assim, no plano político, mas para isso, António Costa terá de ir de encontro àquilo que já é a posição de Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, o governo fica mais prejudicado e mais fragilizado quando a coabitação está assim fraturada, porque António Costa e o seu governo politicamente têm mais a perder do que até o próprio Presidente da República, desde logo. E agora, João, que opções tem Marcelo Rebelo de Sousa? Marcelo Rebelo de Sousa tem, acima de tudo, a opção que os poderes e as suas competências lhe conferem na Constituição, que no limite poderá resultar na dissolução do Parlamento. No entanto, no imediato, penso que o Presidente da República irá fazer aquilo que fez nestas últimas horas, nomeadamente desde a reunião com o Primeiro-Ministro ontem, já ao final do dia, que é reservar-se ao silêncio, podendo rompê-lo com alguma declaração mais ou menos circunstancial, mas em termos de decisão política, penso que Marcelo Rebelo de Sousa não fará nada no imediato diferente daquilo que fez até aqui. O que poderá é, a seu tempo, ir pressionando o Primeiro-Ministro e forçando António Costa a fazer uma remodelação mais a fundo no seu governo do que propriamente qualquer outra decisão
seja de que natureza for e de que dimensão for. Penso que Marcelo Rebelo de Sousa dará tempo ao tempo nos dias que se seguem. E como considera que os portugueses estão, só para finalizarmos, como considera que os portugueses estão a assimilar toda esta decisão de António Costa numa altura de crise económica? Bem, nunca há, se assim quisermos, um momento próprio para uma crise política. Porque uma crise é sempre algo que é inusitado, é sempre algo que é indesejado e é negativo. Mas uma crise política, em cima de uma crise económica e até de uma crise social que temos vivido e sentido, fruto de diversos contextos, desde logo da inflação que resulta dos efeitos da guerra que atualmente se vive na Europa, nomeadamente da invasão russa na Ucrânia, complica de facto aquilo que é a percepção ou a pouca paciência que já existe em teoria pela população, pelos portugueses, enfim, pela opinião pública, para tolerar crises e sobretudo crises destas, porque estamos perante um contexto e uma situação completamente desnecessária, mas de facto perante os portugueses o governo fica mais desacreditado, fica mais fragilizado e a crise é sobretudo uma crise incompreendida e incompreensível, nomeadamente naquilo que diz respeito à decisão mais imediata que temos, que é a não aceitação da demissão do ministro João Galamba perante o primeiro-ministro e pelo primeiro-ministro António Costa. Esta é, de facto, a grande incompreensão perante toda esta confusão que temos vivido aqui em Portugal nos últimos dias. Muito bem. João, muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite.